senhor presidente, senhores deputados, demais presentes, caríssimos amigos, agradeço de modo muito especial o convite para participar dessa audiência pública na Câmara dos Deputados, onde mais uma vez retorno a Brasília, em que por mais de 12 anos o nosso movimento Legislação e Vida se dispõe a atuar na defesa da vida e da família, também no campo legislativo. Parabenizo o deputado Diego Garcia e todos os demais propositores pela iniciativa desta audiência pública, tendo em vista a hora grave em que vivemos, de debilidade das instituições, em que urge fortalecer a soma de esforços por um Brasil desenvolvido com sã democracia. Há muitos anos, por conta de todo um trabalho de conscientização, é que as pesquisas mostram com evidência que a maioria do povo brasileiro é contra o aborto, não aceita de modo algum a matança dos inocentes, do ser humano indefeso no ventre materno, aonde ele deveria receber maior acolhida. Daí que o Brasil tem feito diferença, pois que, no planejamento dos organismos e fundações internacionais que promovem o aborto, senhores deputados, eles tinham uma meta de, até 2015, o aborto estar totalmente legalizado em nosso país, e eles não conseguiram atingir a meta. Eles achavam que o Brasil seria um dos primeiros países a legalizar o aborto, mas até hoje eles se surpreendem com a reação da população que diz um não retumbante a essa agenda da cultura da morte. E principalmente no campo legislativo, no Congresso Nacional, todas as proposituras apresentadas para matar o ser humano inocente, indefeso no ventre materno, foram rechaçadas com veemência. Em suma, os promotores do aborto sabem que no campo legislativo o aborto não passa. E então, o que é que está acontecendo agora? Os organismos internacionais que fazem a pressão de fora e usam as ONGs que atuam aqui no país, resolveram judicializar a questão do aborto. Por isso, desde 2005, estão atuando para viabilizar a legalização do aborto via judiciária, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos em 1973, com a questão Roe versus Wade. Aqui no Brasil, levaram esta batalha para o Supremo Tribunal Federal na estratégia do gradualismo, isto é, por etapas, para fazer a legalização do aborto via judiciária, não respeitando de modo algum o que o Legislativo brasileiro, em todas as instâncias municipal, estadual e federal, vem decidindo em favor da vida do nascituro. E então, na pior prática de ativismo judicial, quando um dos poderes, que é poder constituído e não constituinte, exorbita de suas funções, praticando assim uma violência institucional, pois o ativismo judicial tem sido utilizado como uma forma de manipulação para tirar as legítimas e democráticas prerrogativas do Legislativo. Hoje, a judicialização da questão do aborto, senhores deputados, faz parte de toda uma estratégia desses organismos internacionais para solapar a soberania nacional, na medida em que enfraquece a ação do Legislativo em todas as instâncias, para tornar o Supremo Tribunal Federal o órgão mais poderoso da República, como reconhecem os especialistas, tanto da direita quanto da esquerda. Agora, nesses dias, uma entrevista com o cientista político Christian Lynch reconhece isso. Utilizando-se de uma sofisticada hermenêutica jurídica,
o Supremo Tribunal Federal vai tomando as pautas do Legislativo e impondo arbitrariamente decisões que violam as prerrogativas do Legislativo, como na questão do aborto também. Aqui, na Câmara dos Deputados, há 10 anos exatos, tivemos a histórica votação no dia 7 de maio de 2008, quando o PL 1135/91 foi derrotado na Comissão de Seguridade Social e Família de modo esplêndido, por 33-0. Todos os deputados lá presentes, naquele dia, unanimemente, um a um, fizeram questão de dizer alto e em bom tom seu sim à vida contra o aborto. E então, o STF passou a intervir. Hoje temos aí as chamadas ADPFs, como agora está para ser votada pelos ministros, a ADPF 442, que quer estender o chamado direito ao aborto até a 12ª semana. O STF deverá fazer por esses dias uma outra audiência pública, mas as cartas estão marcadas. Já há até um congresso da FIGO para ensinar técnicas e práticas abortivas aos profissionais da saúde, porque eles contam que o STF vai aprovar o aborto até a 12ª semana. Eles já contam com isso. Se formos considerar os votos dos ministros nesta e em outras questões, muito dificilmente será possível reverter esse processo, infelizmente. Pois o aborto estará sendo legalizado no nosso país, não pelo Legislativo, mas pelo Judiciário. Porta esta aberta sorrateiramente há 10 anos, desde a aprovação da DIN 3510, que autorizou o uso de células tronco-embrionárias para fins de pesquisa científica, passando pela DPF 54, descriminalizando o aborto nos casos de anencefalia, e mais recentemente pelo habeas corpus 124306 da primeira turma do STF, visando estender a descriminalização do aborto até o 3º mês de gestação. No caso do habeas corpus 124306, que quis estender o direito ao aborto até o 3º mês, houve explícita extrapolação de competências quando o ministro Luiz Roberto Barroso, em franca violação à tripartição dos poderes, passou a agir como um carrasco da Constituição, ao invés de ser o protetor, fazendo imperar a ideologia em lugar da consideração da realidade dos fatos, abortando a tripartição dos poderes. Tripartição esta já esboçada por Aristóteles e consagrada por Montesquieu, ressaltada também na clássica obra O Federalista, que advertira, aspas, tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Fecha aspas. Mas, com o habeas corpus 124306, houve uma desconstrução de toda a tradição do direito constitucional, uma descarada invasão de atribuições do Legislativo e uma declaração escancarada dessa legalidade e do acatamento de um viés ideológico específico sobre o tema do aborto. Por isso, é imprescindível essa audiência pública que seja amplo com a manifestação da sociedade e de um poder com legitimação popular, que é o Legislativo. Que não só denuncie esse perverso ativismo judicial, que é um crime de lesa pátria, porque subverte a ordem do direito constitucional, que é um crime de lesa pátria cometido por aqueles que deveriam ser os máximos guardiões da Constituição, pois não cabe ao STF e nem a juiz algum simplesmente desconsiderar
a legislação a qual está atrelado e que constitui um freio ao exercício arbitrário e caprichoso da função judicial. Nesse sentido, o nosso movimento Legislação em Vida e também tantas outras instituições como a Associação Nacional Pro Vida e Pro Família e tantas outras demais, sempre acreditou e defendeu que deve partir daqui, senhores deputados, daqui do Parlamento Brasileiro, a firme decisão da defesa integral da vida humana, desde a concepção. Por isso defendemos a PEC pela vida. Daqui do Parlamento, os senhores deputados têm o dever de colocar um dique a esta volúpia do STF, por transgredir as prerrogativas constituintes dessa Casa de Leis, ao qual o STF deve se submeter à obediência da lei, e não como tem feito, em meio às retóricas e sutilezas hermenêuticas, subjugar a lei ao arbítrio de convicções ideológicas inumanas. Senhores deputados, vimos esses dias, uma demonstração inequívoca da força do povo brasileiro, que parou o país, indignado com os abusos tributários que sufocam a nação e a impedem de prosperar. Pois, senhores deputados e também senadores, os senhores têm a delegação desse povo valente para agir contra todo e qualquer abuso, especialmente vindo de outro poder. Por isso que os senhores devem assumir, nesse momento de crise aguda da democracia em nosso país, o protagonismo e fazer o parlamento ecoar o direito à vida desde a concepção, não aceitando os ardis do judiciário, que quer alargar o direito ao aborto, por estratégias que querem tornar o legislativo e também o executivo apenas um simulacro destituído de seus legítimos poderes. A hora exige que os senhores tenham a coragem de dar um basta nisso para salvaguardar também a nossa democracia. É daqui que deve vir esse basta, pois se não vier daqui, senhores deputados, daqui do parlamento, se não vier esse basta, podem ter certeza, virá das ruas, com a força das ruas, das redes sociais, e se os senhores deputados se omitirem desse dever, a força que vem das ruas exigirá a contenção desse e demais abusos, às vezes de modo intempestivo e imprevisível. Por isso, senhores deputados, aqui, como os senhores sabem, aqui está tramitando nesta Casa de Leis o projeto de lei 4754/2016, que é justamente um instrumento adequadíssimo para deter o abuso do judiciário nessa questão e evitar que os togados, os ministros do STF, continuem cometendo crime de lesa pátria, querendo chancelar a matança dos inocentes em nosso país. Mas esse crime que está sendo cometido precisa ser explicitado na Constituição como o 6º crime de responsabilidade, aos já previstos pela nossa Carta Magna, no artigo 39. Por isso, o PL 4754/2016, acrescenta aos 5 crimes de responsabilidade que podem ser cometidos pelos ministros do STF, uma 6ª possibilidade. Com licença, professor. 2 minutos para concluir. Uma 6ª possibilidade, o de usurpar competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Esta é a 6ª possibilidade de crime de responsabilidade que deve estar explicitada em nossa Constituição. O crime que o STF vem cometendo, em várias questões, o de, aspas, usurpar competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, fecha aspas. Isso é de uma tão grande importância, senhores deputados, que precisa ser prioridade nos trabalhos dessa Casa de Leis. Os deputados propositores deveriam trabalhar prioritariamente para a aprovação dessa relevantíssima propositura. E aí, senhores deputados, é agora agregar todos os esforços nesse sentido, ainda nessa legislatura, para que haja a garantia da tripartição dos poderes e para que também haja a garantia do direito à vida desde a concepção e também
da democracia brasileira. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. E, na sequência, eu quero convidar o professor... Eu, infelizmente, por causa de horário de voo, etc., vou ter que me ausentar agora. E tive que também cortar muita coisa aqui por causa do tempo, né? Para tentar ser preciso nos 15 minutos. Eu só queria deixar registrado aqui, explicitar, tá? Que estava aqui no meu texto, mas na correria não foi possível. Que, na verdade, quando a gente falou sobre a explicitação do 6º crime de responsabilidade, o artigo 39 da Lei 1079. Então, quem puder pesquisar a Lei 1079, então vai lá achar no artigo 39 5 crimes de responsabilidade, o qual deve ser acrescido o 6º crime de usurpação dos poderes. Muito obrigado, deputado. Agradeço a todos. Se Deus quiser, essa casa continuará sempre defensora da vida e da família. Muito obrigado. Estamos aqui para defender a vida. Bem, então agora vamos...